Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Paulo Davi e estamos gravando toda quarta-feira algumas reflexões chamadas Repensando a História. E hoje queremos repensar o que ficou conhecido como Guerra Fria. Bom, o que a gente aprende sobre a Guerra Fria? Que a Guerra Fria foi uma disputa política, econômica, ideológica, militar entre as duas grandes potências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. De um lado, os Estados Unidos, à frente de um grupo de países defendendo o capitalismo liberal, e do outro, a União Soviética, também à frente de um grupo de países defendendo o socialismo. Mas isso tudo é questionável, né? Primeiro, porque nós sabemos que essa Guerra Fria ela é muito anterior até a Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos que desde a Revolução Russa, e a Revolução Russa, historicamente, foi a primeira tentativa de se estabelecer um governo, um Estado, supostamente governado pela classe trabalhadora. Porque era assim que Marx preconizava, né? Que os trabalhadores do mundo inteiro deveriam se unir e derrubar o Estado burguês e estabelecer o que ele chamava de ditadura do proletariado. E a primeira coisa que eu quero pensar com vocês é o que significa essa tal ditadura do proletariado, que Marx tanto fala dela, por exemplo, no Manifesto Comunista e outras obras que ele escreveu. Bom, a ideia que chega até nós, claro, interpretada pelo próprio capitalismo, por aqueles que defendem o capitalismo liberal, que a ditadura do proletariado é de fato uma ditadura mesmo, como que aconteceu na União Soviética, né? Uma ditadura onde todo o poder está na mão de um partido, onde as liberdades e decisões democráticas desaparecem. Mas será que era isso que Marx falava quando ele se referia à ditadura do proletariado? Bom, nós sabemos que a democracia, ela não nasceu como um regime onde o povo, né, onde a maioria da sociedade está no poder. Você lembra que quando a democracia surgiu na Grécia, ela foi um sistema que permitia a alternância no poder de camadas abastadas. Antes da democracia de Atenas, só a aristocracia e os proprietários de terra tinham poder. E à medida que artesãos e comerciantes se tornaram importantes na economia e começaram a fazer parte do grupo abastado da sociedade grega, eles começaram a pressionar para que o governo da cidade não estivesse apenas na mão dos proprietários de terra. Assim nasceu a democracia. E Marx, quando ele fala, ele está pensando numa democracia realmente de ampla participação da classe majoritária da sociedade, que é a classe que produz riqueza. Marx trabalha muito essa ideia que, apesar de que a riqueza seja produzida pela classe trabalhadora, o resultado dessa produção é apropriado pela classe dominante ou classe patronal. O que Marx propunha? Que a classe trabalhadora pudesse ser dona dos meios de produção, já que a classe trabalhadora, no mundo capitalista, ela, quando muito, é dona da sua força de trabalho. Claro que a maioria, né, que representa os operários, aqueles que não só vendem a sua força de trabalho, mas se vendem ao patrão, é a essa classe trabalhadora que Marx fala que precisa estar no poder. E o que é isso na prática? A democracia, né? A democracia, quando você entende a democracia como sendo o governo da maioria, ou o governo da classe que produz a riqueza, a classe trabalhadora. Então, realmente, Marx, se nós lermos, estudarmos e pensarmos com a cabeça que Marx tinha, e interpretarmos essa declaração dele, esse termo, ditadura do proletariado, seria de fato quando a classe trabalhadora adquirisse a consciência de classe e fizesse valer a sua vontade, por exemplo,
num regime baseado em eleições, né? Então, a maioria dos eleitos seriam representantes da classe trabalhadora. Nós sabemos que essa não é a realidade ainda do mundo. Nem era na época da Revolução Russa, né? Nós sabemos que a Revolução Russa, ela foi articulada pelo Partido Bolchevique. Não havia condição da classe trabalhadora naquele momento de ter consciência da sua importância como classe produtiva, e ela realmente estava super descontente com todas as condições que ela estava experimentando naquele momento, e o discurso dos bolcheviques acabaram influenciando, né, essa classe trabalhadora que apoiou esse grupo que supostamente defendia, né, um Estado proletário, mas que na verdade acabou sendo um Estado extremamente autoritário, governado por uma ditadura no primeiro momento de um partido e depois, finalmente, a partir de Stalin, uma ditadura realmente aos moldes do fascismo europeu. Muito bem. Os intelectuais capitalistas sabem disso. Eles sabem que aquilo que aconteceu na União Soviética nunca foi uma legítima revolução socialista. Mas eles, juntamente com o próprio discurso da União Soviética, resolveram patrocinar essa mentira. Ou seja, tanto os ditadores da União Soviética quanto os governos liberais, burgueses, liderados pelos Estados Unidos, passaram a reproduzir esse discurso, cada um da sua maneira. A União Soviética tentando dizer que aquilo era o socialismo e que ali havia uma ditadura do proletariado. Uma grande mentira. E os Estados Unidos, a mesma coisa, dizendo que o que havia na União Soviética era socialismo e aquilo ali era a ditadura do proletariado. Então você tem duas grandes agências de propaganda fazendo uma propaganda mentirosa, convencendo o mundo que está acontecendo uma disputa entre um modelo de socialismo defendido pela União Soviética, que não é socialismo, e um modelo de capitalismo liberal que nunca foi realmente liberal. Porque o capitalismo, por natureza, ele é monopolista, porque o capitalismo, por sua natureza, ele é concentrador. Esse discurso liberal, ele carrega uma carga ideológica muito grande e que não tem nada a ver com a própria economia no capitalismo. Quando eles dizem liberal, eles estão dizendo liberdade de mercado. E liberdade de mercado é liberdade de monopólio, é liberdade de controle, é liberdade de concentração de riqueza. E é um termo que se contradiz por si só. Então nós temos duas grandes mentiras que emergem da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos pregando, né, algo que nunca existiu, que é a chamada liberdade de mercado, né? A gente vê agora o que está acontecendo. O país que ainda defende a liberdade de mercado é o que mais está intervindo com tarifas protecionistas e mais gerando uma crise. Agora sim, que o capitalismo é gerador de crises, tanto econômicas como sociais e até políticas, isso realmente é uma verdade. Mas não era essa a propaganda que os Estados Unidos e seus aliados europeus e os aliados que ele tinha na América faziam. Uma outra coisa que é bastante mentirosa é o discurso que começa com a doutrina Truman, que é considerado um dos ícones, né, um dos símbolos da Guerra Fria, onde o presidente Truman, depois das conferências, especialmente a conferência de Yalta, né, onde o Roosevelt reconheceu a legitimidade dos governos da Europa Oriental, que haviam sido libertos do nazismo pela União Soviética, né? E esse reconhecimento por parte do presidente Roosevelt, que depois veio a falecer e substituído pelo presidente Truman. Então o presidente Truman usa o que aconteceu nessa libertação, né, do nazismo da Europa Oriental, com o discurso de que a liberdade do mundo, a democracia do mundo, estava sendo ameaçada pela União Soviética e que a União Soviética era um inimigo em potencial.
Então, foi com a doutrina Truman que, dentro do que nós chamamos de Guerra Fria, a União Soviética foi transformada nesse inimigo. E é um ponto importante que nós temos que entender. Por quê? Primeiro, nunca houve a menor possibilidade da União Soviética vencer uma disputa no mundo capitalista contra os Estados Unidos. Essa ideia de ameaça comunista, pensando na União Soviética durante a Guerra Fria, é, na verdade, uma fraude. Na verdade, os Estados Unidos usou isso para estender o seu poder sobre o mundo. Ele usou isso para estender a sua ideologia de capitalismo liberal e assim manter controle, monopólios no mundo todo. Então, essa ameaça comunista parece um pouco o homem do saco, né? Aquela ideia que você amedronta todo mundo. Os pais faziam isso antigamente, eles inventavam essa história do homem do saco para os seus filhos não ir para a rua, para os seus filhos não desobedecer, e assim eles mantinham controle, né? Já que eles não podiam ficar o tempo inteiro, né, com os seus filhos. Então essa ideia de um homem do saco ajudava eles a manter os seus filhos onde eles queriam. Então essa ideia de ameaça comunista, e que não é uma ideia nova, ela só foi reforçada pelo Truman, né? Agora focando na União Soviética, focando estritamente nessa ideia de que há uma disputa com real possibilidade do comunismo soviético dominar o mundo e acabar com a liberdade. Então nós temos aí um mundo refém do capitalismo, acreditando nessa mentira e dando aval para os Estados Unidos para tudo o que ele queria fazer, como, por exemplo, as ditaduras militares na América Latina. Todas as ditaduras militares na América Latina, que se estendeu por toda a América do Sul, por exemplo, elas foram estabelecidas com apoio, né, da classe média dos seus países, com apoio da sociedade, até da classe trabalhadora, baseada no medo de que os governos de cunho realmente democrático, que estavam avançando, porque era isso que estava acontecendo na América. A democracia estava avançando. A possibilidade de uma classe trabalhadora consciente, que ao invés de votar nos candidatos dos patrões, ao invés de votar nos candidatos das elites, nos candidatos dos grandes fazendeiros, dos grandes latifundiários, dos bancos, das transnacionais, eles estavam começando a perceber que eles só poderiam exercer o poder se eles pudessem eleger candidatos que o representassem, da classe trabalhadora. Então o avanço dessa consciência é que amedrontou, né, as elites, como amedrontou também as mesmas elites na Alemanha, quando as classes trabalhadoras, representadas pelos partidos de esquerda, estavam cada vez mais ocupando cadeiras nos parlamentos da Alemanha, no parlamento da Alemanha. Agora, a coisa ainda fica mais grave, presta bem atenção que esse é um dado que muita gente não conhece, é que Lenin, no final da sua vida, nos seus últimos escritos, ele reconhece que o que havia acontecido na União Soviética, na Rússia, né, e depois se tornado União Soviética, não era uma legítima revolução socialista, justamente pelas condições da classe trabalhadora russa. A grande maioria analfabetos e semi-analfabetos, grande parte vivia no campo, sob o controle dos senhores feudais, os que viviam na cidade viviam numa exploração sem precedente e num nível de educação muito baixo, de tal forma que eles nunca teriam condição de tomar o poder na Rússia. É aí que entra o Partido Bolchevique, como sempre, né, querendo ser porta-voz da classe trabalhadora, mas é lógico, depois que eles chegam no poder, né, eles não têm uma classe trabalhadora consciente e forte para controlar o partido, para controlar o Estado. Então esse partido vai controlar a classe trabalhadora e depois, a partir de Stalin, Stalin vai controlar o partido. Mas voltando a Lenin, esse é um ponto, um dado importante.
Lênin, no final da sua vida, nos seus últimos escritos, ele reconhece que não havia condições adequadas para haver uma verdadeira revolução proletária, para haver um verdadeiro governo dos trabalhadores na Rússia. Mas ele vai além. Ele diz que na Europa toda só havia um lugar onde ele já tinha vivido, quando esteve exilado, que ele percebia condições da classe trabalhadora tomar o poder, de se estabelecer um Estado realmente socialista e democrático. Presta bem atenção, porque pelo discurso americano de propaganda da Guerra Fria, socialismo e democracia são caminhos opostos. Mas nós sabemos, por aquilo que Marx ensina e por outros socialistas, né, muitas vezes nem sempre marxistas, mas outras ideias socialistas que nós encontramos na Europa, que só pode haver socialismo se houver verdadeira democracia. E só pode haver democracia se houver verdadeiro socialismo. Resumindo, enquanto os governos não forem majoritariamente representantes dos interesses das classes trabalhadoras e não das classes patronais, nós não temos nem socialismo, nem democracia legítima. Então, Lenin, no final da sua vida, além de reconhecer que não havia acontecido isso na Rússia, ele disse que somente na Alemanha ele reconhecia condições para que os trabalhadores tomassem o poder. É por isso que a burguesia alemã vai por fim à democracia e vai entregar o poder a Adolf Hitler, líder do partido nazista. Porque o nazismo, o fascismo, eles não são mais uma alternativa contra a democracia burguesa. Eles são o resultado da crise da democracia burguesa. Toda vez que o capitalismo está em crise, eles tentam repassar a crise para os trabalhadores, óbvio, né? Chama-se socialização das perdas. Porque no capitalismo o lucro é privatizado, mas o prejuízo é socializado. Isso também é característica do capitalismo. Então, quando a crise atinge, abala a estabilidade política, e estabilidade política eu vou dizer para você como é que os capitalistas entendem. Estabilidade política é o trabalhador votando em patrão, feliz, alegre, indo no dia da eleição com o candidatinho que é burguês, com o seu candidatinho que é representante de elite, mas que ele foi cooptado acreditando que esse cara, esse partido, vai solucionar o seu problema. Essa é a minha atenção. Toda vez que a crise econômica desestabiliza a política, ou leia-se, a classe trabalhadora começa a querer acordar e começa a querer eleger representantes dela mesma, eles dão um jeito de acabar com a democracia. Aconteceu isso no Brasil, aconteceu isso em toda a América do Sul, né? Porque as ditaduras militares, tanto a brasileira como em toda na América Latina, elas só lograram êxito porque a burguesia conseguiu convencer as classes trabalhadoras de que havia uma ameaça comunista, o homem do saco, o inimigo, o comedor de criancinhas, comedor de cachorro doméstico, que ia tomar a casa das pessoas, queria fechar as igrejas. Esse discurso é antigo, né? Fechar as igrejas, tomar as propriedades dos ricos, e todas essas balelas construídas, né, a partir desse discurso mentiroso, propagado pelos Estados Unidos, mas muito antes propagado também pelo nazifascismo. O nazifascismo só chegou na Europa porque a Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929 tinha mergulhado o mundo capitalista em tal crise que essa crise começou a acordar a classe trabalhadora. E o acordar a classe trabalhadora que é o verdadeiro perigo. O que ameaça o Estado liberal burguês, a falsa democracia liberal, é justamente a verdadeira democracia. O que eles têm medo é que no momento de crise,
né, gerada pela concentração de riqueza, gerada pela exclusão social, gerada pelo que nós chamamos de socialização das perdas, que sempre acontece no capitalismo, quando a classe trabalhadora começa a acordar que isso está acontecendo, porque a burguesia está no poder, e ela começa a querer mudar isso, a querer eleger e votar e eleger candidatos e partidos que defendem a classe trabalhadora, aí é hora de se pensar em golpe. Aí é hora de se pensar em acabar com a democracia. E aí o velho discurso da ameaça comunista, utilizado pelo nazifascismo na Europa nos anos 20 e 30, utilizado pelos militares e pelos grandes proprietários de terra aqui no Brasil e pelas elites urbanas, que levou o golpe de 64 e 21 anos de ditadura no Brasil. Isso se repetiu em toda a América Latina. Então, essa Guerra Fria, ela não é um período que começa no final da Segunda Guerra Mundial e acaba com o fim da União Soviética. Essa Guerra Fria é antiga, ela é a responsável, né? Ela já estava acontecendo quando as elites da Alemanha, na Itália, em Portugal, na Espanha, na Polônia, em vários lugares, mobilizaram, né, a classe média, mobilizaram a imprensa, né, a mídia de informação, para criar essa mentira da ameaça comunista, desse comunismo caricato, né, comunismo caricato, criado, né, por gente que nunca leu Marx, gente que nunca nem soube o que é que realmente os partidos comunistas defendem, porque o que eles defendem é a verdadeira democracia. É a classe trabalhadora que elege seus representantes como classe majoritária. É ver um Congresso Nacional com a maioria dos deputados e senadores representantes da classe trabalhadora. É isso que eles temem. É isso que eles chamam de comunismo, cria essa caricatura que comunismo vai fechar as igrejas, que comunismo vai acabar com a família, que comunismo vai desestruturar a sociedade, aquela baboseira toda. O mesmo discurso da campanha nazifascista, o mesmo discurso que avalizou Hitler fechar o Congresso alemão, né? Depois de mandar botar fogo, né? E assumir a Alemanha com todos os poderes. O mesmo discurso que respaldou a ditadura militar, o golpe militar e a ditadura militar de 21 anos. Então, presta bem atenção. Tudo começa quando a classe trabalhadora alemã começa a ter condição de chegar ao poder. Isso abriu a porta para o nazismo na Alemanha. Se repetiu na Itália, em vários lugares. E esse discurso foi reeditado depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente por causa das vitórias militares da União Soviética. A União Soviética também tem a sua culpa, né? Por fazer essa propaganda mentirosa, que havia realmente socialismo na União Soviética, que nunca houve. Desde Stalin, aquilo é muito mais parecido com o fascismo, né? Claro que existem elementos do socialismo, claro que existe educação, saúde, moradia, trabalho para todo mundo. Claro que não existe disparidades sociais, como a gente vê no capitalismo, né? Mas a estrutura de poder é fascista, tá? É um discurso socialista com governo fascista e tudo que vem a reboque. A União Soviética, né, controlando os seus trabalhadores sob ameaça, colocando eles para trabalhar para uma corrida armamentista que só atendia objetivos totalitários, né? Para bancar uma corrida aeroespacial que a Rússia era fadada, a União Soviética era fadada a ser levada a um caos econômico, porque enquanto os Estados Unidos, com esse discurso dele de protetor do mundo contra o comunismo, dominou a América Latina e dominou o continente africano e dominou a Ásia, e de lá arrancou riquezas para bancar a corrida armamentista e a corrida aeroespacial, porque a corrida armamentista e a aeroespacial americana foi bancada com os países que ele dominou.
países que estavam sob ditaduras, países onde a riqueza estava sendo drenada para os Estados Unidos, para que os Estados Unidos pudessem bancar a Guerra Fria, bancar a corrida armamentista, bancar a corrida aeroespacial, sem tirar do próprio americano. Então o americano gozava de estabilidade econômica, gozava de uma classe média ganhando bem, de uma classe trabalhadora também com bons salários, isso tudo bancado pela exploração de outros países, como o caso do Brasil, né? Que com a vinda das multinacionais americanas, por exemplo, a Nike, né, que saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil, o brasileiro, ao comprar um tênis aqui, pagava o dele mais uns 3 americanos. E o nome disso é exportação, essa exportação de indústrias, ela chama exteriorização dos custos de produção. Ou seja, os países dominados por ditaduras drenavam suas riquezas para os Estados Unidos. Já no caso da União Soviética, o problema era mais complicado, porque como eles não tinham esse tipo de domínio, muito pelo contrário, tinha que bancar os países que aderiam a esse modelo socialista, como aconteceu com Cuba, né? Durante todo o período que a União Soviética existiu, desde a Revolução Cubana, depois do boicote americano contra Cuba, querendo estrangular a economia cubana e empurrando Fidel Castro para se alinhar com a União Soviética, porque o movimento do Fidel Castro, o movimento do Che Guevara, ele era um movimento ainda dentro de uma visão de um socialismo realmente onde tudo é entregue à classe trabalhadora. Mas por causa do boicote, praticamente os Estados Unidos empurrou, né, o governo cubano a se aliar com a União Soviética. A União Soviética bancou Cuba aí durante todo esse período. Tanto é que depois que a União Soviética acabou de vir todos os subsídios, né? Por exemplo, a União Soviética comprava o açúcar cubano 5 vezes acima do valor de mercado e vendia petróleo para a Cuba 5 vezes abaixo do valor de mercado. Isso sem contar que mandava cientistas, professores para as universidades cubanas, mandava a meninada estudar em Cuba, estar na União Soviética. Então havia todo um subsídio. É claro que isso custou muito caro para a União Soviética. Então, tanto a corrida armamentista como a corrida aeroespacial que os Estados Unidos insistiam em manter, não tinha outro objetivo. Não é porque existia a possibilidade real do comunismo dominar o mundo, mas é porque ele queria, com isso, exaurir a economia da União Soviética e tornar o governo soviético cada vez mais totalitário, né? Porque todo governo, gente, totalitário, quando vem a crise, repassa para a classe trabalhadora. Foi assim também na União Soviética. Toda a crise gerada pela corrida armamentista e aeroespacial que aconteceu durante a Guerra Fria foi repassado para a classe trabalhadora. É por isso que quando a União Soviética acabou, ninguém mais queria saber de socialismo. Porque eles também tinham sido doutrinados que socialismo era aquilo mesmo. Então, a Revolução Bolchevique prestou um desserviço ao próprio socialismo e ao próprio marxismo, que foi construir um socialismo capenga, um socialismo mequetrefe, um socialismo tabajara, numa linguagem que a gente compreende. Esse socialismo tabajara da União Soviética, e que foi exportado para o mundo todo, e a própria China, se não tivesse rompido com a União Soviética, sob a liderança do Mao Tse-tung, e levou a China para outro caminho, e está aí um bom exemplo do que foi essa ruptura do Mao Tse-tung com a dominação soviética. Então eles criaram um socialismo, né, que mesmo também em vários aspectos mequetrefe, saiu fora dessa propaganda da União Soviética e criou possibilidades de mudança, como aconteceu a partir de Deng Xiaoping nos anos 70. O resultado está aí, não preciso nem falar. Mas voltando aqui, então nós precisamos compreender isso. Compreender que esse discurso da Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética,
e que um discurso criado pelo presidente Truman, né, doutrina Truman, e que a própria União Soviética acabou entrando, né, nessa ideia também, gostou dessa ideia, da possibilidade de dominar o mundo, mesmo que ela nunca teve recursos para bancar uma corrida, uma disputa com países capitalistas, ainda mais países capitalistas que tomam dos outros para bancar esse recurso, né? Eu volto a dizer, os Estados Unidos foi o grande vencedor da Guerra Fria, porque ele bancou corrida espacial, corrida armamentista, espionagem, tecnologias de espionagem, e tudo que ele usou nessa Guerra Fria, ele bancou tirando dos outros. Tirando dos países que estiveram sob domínio de ditaduras aliadas a ele. Mas essa Guerra Fria é uma reedição. O Truman reeditou. Essas ideias de ameaça comunista, do inimigo, né? Criar esse inimigo fantasmagórico, esse inimigo terrível, já foi o discurso para se implantar o nazifascismo na Europa, que levou à Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando isso por quê? Porque, novamente, nós estamos ouvindo rumores do renascimento desse discurso na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Novamente, esse discurso mequetrefe reeditado. Será que vai ser reeditado pela terceira vez? Porque Marx diz o seguinte, a história, quando ela acontece a primeira vez, acontece como tragédia. Mas quando ela acontece a segunda vez, ela é uma farsa. E é por isso que o discurso da Guerra Fria é uma farsa. Porque ela é uma reedição de um discurso que levou à ascensão do nazifascismo. Que quando veio pela primeira vez, nós podemos dizer até que foi uma tragédia que aconteceu na Europa. A ascensão do nazifascismo foi uma tragédia. Mas o discurso da Guerra Fria, que levou os americanos a dominar a América Latina, a dominar o continente africano, a dominar a Ásia. E só não dominou a Europa porque a Europa tratou de se unir, né, contra o domínio americano. Caso contrário, teria acontecido também na Europa esse domínio. Agora, isso é uma farsa, porque é uma reedição. Mas o pior é o que está acontecendo hoje. Está acontecendo uma tentativa de reedição pela terceira vez do discurso da ameaça comunista. Vamos derrubar a democracia, vamos entregar o poder a governos totalitários. Não foi isso que quase aconteceu no Brasil no dia 8? Não é isso que ainda até hoje, com o que está acontecendo, porque o discurso continua. Olha os Estados Unidos, que colocou Donald Trump no poder sob um discurso absurdo de uma ameaça comunista. Só que agora eles pioraram, né? Que os comunistas querem vacinar todo mundo na marra, que a Organização Mundial do Comércio, a ONU, do Comércio não, a Organização Mundial da Saúde, a ONU, quer colocar um chip da besta e controlar as pessoas através das vacinas. Assim, é tanta baboseira. Mas isso é uma reedição, pela terceira vez, do inimigo comum. Então, vamos repensar essas coisas. Vamos estudar história, para que ela não se repita como tragédia. Ou, desculpa, como farsa. Eu acho que se acontecer uma terceira vez, vai ser a tragédia da farsa. O mundo não vai suportar uma terceira reedição dessa farsa. E vai trazer algo terrível. Obrigado pela sua atenção.